Nessa aula, eu vou focar nesses 4 tipos de atributos, que são os mais importantes, na minha opinião, para você começar a trabalhar no Houdini. Então, um atributo de float, ele vai ter um valor quebrado. Por exemplo, 1,618. Isso é um valor quebrado. Um atributo de integer é um número inteiro. Por exemplo, o número 3, ou o número 5, ou o número 8. Um atributo de vetor, eles são 3 valores. Pode ser 3 floats, pode ser 3 integers, mas eles são 3 valores sempre, tipo x, y, z ou r, g e b. E também tem o atributo de string, que é um texto. Nesse caso, por exemplo, o piece32, que vai ser se você tiver diversas peças, diversos objetos numa cena, você consegue definir cada objeto com um nome específico. Tá, dá uma olhada nessa cena. Nessa cena eu tenho esse personagem animado, e se você clicar com o botão do meio aqui nesse node, você vai ver que ele tem alguns point attributes, ele tem uns primitive attributes, ele tem uns vertex attributes. Então, aqui, você pode ver que nesse caso eu tenho um P e um V, que é a posição e velocidade. Você pode ver que esse aqui é um trace float, que são 3 floats, né, que é um vetor. O de primitiva, você pode ver que eu tenho um name, que é uma string, que é um texto, e eu também tenho a piece, que é um valor integer. E aqui no vertex, pode ver que eu tenho a normal e a UV. Então, por exemplo, eu vou parar um pouco essa animação e vou selecionar esse alt aqui. Se eu apertar espaço 5 com o cursor aqui na viewport, você vai ver a UV do personagem. Então, se eu clicar com o botão no meio, você vê que ele tem a UV. Então, antes desse node aqui, vamos supor que eu quero deletar a UV. Você coloca um attribute delete. E aí, nessas opções aqui, você vem no vertex e seleciona o texture, que é o UV, que você vai ver que está entre parênteses. Agora, ele deletou a UV. Se você clicar aqui, você vai ver que ele não tem mais o atributo de UV. Então, cada um desses atributos tem uma utilidade. E você pode criar atributos, deletar atributos, inventar atributos com o nome que você bem entender para alguma função específica. Então, vamos para exemplos práticos aqui. Eu vou começar com o atributo de vetor. Com esse node aqui, que se chama add, eu consigo criar um ponto. Então, eu vou criar um ponto aqui na cena e vou habilitar ele aqui. Agora, se liga que eu tenho um ponto aqui na cena. Eu vou apertar espaço 1 para ir para a perspectiva e vou habilitar meu grid. Agora, perceba que esse ponto ele está em 0, 0, 0. Se você clicar com o botão do meio aqui, você vai ver que ele tem um point attribute, ou seja, um atributo de ponto. Esse ponto é o P. Todos os objetos eles precisam de pelo menos um point attribute para existir, que é o P, que define a posição deles no espaço. Esse exemplo é o mais simples possível, onde o P está em 0, 0, 0, nessas coordenadas. Por exemplo, se eu pegar o P aqui e mudar para 1 em x, você vai ver que o ponto veio para cá, 1 em x. Você pode mover ele do jeito que você bem entender aqui. Então, um jeito legal de eu visualizar esses atributos é utilizando essa aba aqui do Geometry Spreadsheet. Se eu clicar aqui no Geometry Spreadsheet, você vai ver que você tem essas opções. Eu vou vir em pontos para ver os atributos de pontos e vou selecionar o ponto aqui. Geralmente vai estar já com esse Show All habilitado, então ele vai pegar todos os atributos que existem. Então se liga, agora eu consigo visualizar os dados desse atributo. Por exemplo, P, Y, PX e PZ, 1, 0 e 0, que define a posição dele aqui. Se eu tiver um objeto mais complexo, tipo um box, um pouco mais complexo, se liga que o box ele tem 8 pontos. Então, se eu conectar aqui e visualizar, você vai ver que ele tem os 8 pontos, de 0 a 7, e mostra a posição de cada um desses pontos no espaço. Então, agora eu vou mostrar um exemplo. Isso foi um exemplo de atributo de vetor. Você pode ver que ele mostra que é 3 floats. São 3 floats que compõem um vetor. Agora eu vou mostrar um exemplo de atributo que é o float. Então, se eu habilitar aqui, você vai ver que, se eu clicar no meio, quer dizer, aqui nesses pontos, eu tenho esse atributo de pscale. Esse atributo de pscale, se você selecionar esse node, você vai ver que ele é um float, 0 ponto alguma coisa. Esse atributo de pscale é utilizado para o copy-to-points entender o tamanho que essas esferas têm que ter. Se você vem aqui no scatter e você desabilitar aqui em output attributes, você desabilitar o upscale,
o P-Scale para de existir e as esferas passam a ter o tamanho original, que é nesse caso aqui. Para se visualizar melhor, eu vou colocar tipo 10 esferas e vou habilitar aqui. Você vê que elas são enormes. Elas estão sendo copiadas para cada um, em cima de cada um desses pontos. Então, a partir do momento que eu habilito aqui o P-Scale, ele cria aquele atributo float e as esferas se adaptam a um tamanho baseado na distância entre os pontos. Então, se eu aumentar a distância, a quantidade de pontos, o P-Scale diminui. Se você vir aqui no Geometry Spreadsheet, você pode ver isso. Ó, o P-Scale está 0.2. Se eu colocar 1000 pontos, o P-Scale vai para 0.07 alguma coisa. Então, 10.000 pontos, ele vai ficar legalzinho assim. Agora eu vou mostrar um exemplo de atributo inteiro, que é um integer. Então, nesse caso, eu tenho uma esfera, eu estou espalhando pontos pela esfera, e eu vou emitir partículas a partir desses pontos. Então, se liga aqui. Eu vou desabilitar o grid e vou visualizar essa esfera. Selecionar ela, tá, assim. E se eu rodar a timeline, você vai ver que os pontos começam a ser criados, isso são partículas sendo emitidas aqui pela PopNet. E, eventualmente, essas partículas morrem. A partir do 24, elas começam a morrer, quando elas têm 1 segundo de vida. Então, eu acho que está sem graça. Então, antes de mostrar o atributo inteiro, eu vou adicionar um atributo de velocidade. Existe esse node chamado PointVelocity. Esse node PointVelocity, ele vai criar uma velocidade, um atributo de velocidade, você vai ver esse V, que são 3 floats, para cada um dos pontos. E nesse caso, a velocidade é 0, não está sendo definido nenhuma, mas eu vou criar uma aqui, ó. Vou habilitar essa opção Add Velocity e vou colocar o valor de 1 em Y, porque 1 em Y fica fácil a gente entender o que está acontecendo, que eu sei que o Y é para cima, a velocidade vai para cima. Então, se eu simular agora, você vai ver que as partículas estão indo para cima. Agora, só para ficar um pouquinho mais interessante, eu não vou utilizar isso, eu vou utilizar esse Curl Noise, vou adicionar um Curl Noise. Agora as partículas elas vão para lados levemente aleatórios, não é realmente aleatório, é baseado num sistema de noise, e agora elas têm uma posição mais interessante. Se eu vim aqui no final, agora eu vou copiar esses box aqui para cima das partículas. Então você pode ver que as partículas elas estão sendo alinhadas, esses boxes eles estão alinhados na direção de cada partícula, a direção que a partícula está indo. Isso é porque o Copy2Points entende o atributo de velocidade que eu tenho aqui para alinhar a partícula nessa direção. Se por um acaso eu deletar esse atributo, eu vou utilizar esse node Attribute Delete e vou deletar o atributo de velocidade aqui. Se eu deletar esse atributo, o Copy2Points não tem como saber mais a direção que a partícula está indo. Então, elas ficam todas alinhadas na mesma direção, que é a orientação desse box aqui. Eu não quero fazer isso, então eu vou deixar isso aqui desabilitado. E agora eu vou mostrar um atributo inteiro, finalmente. Um integer. Com o Color Node, eu posso criar uma cor para essas partículas. A princípio, o Color vai vir como constante, você pode mudar, né, a cor dela. Vai criar um atributo de cor aqui, chamado CD, que são 3 floats, esses 3 floats aqui. Mas nesse caso, eu quero criar valores aleatórios para cada um desses cubos, e eu posso fazer isso baseado em algum atributo. Então, nesse caso aqui do Node Color, eu tenho essa opção, que é o Random From Attribute, que ele vai criar um valor aleatório por algum atributo. As partículas, por padrão, elas já vêm com um atributo chamado ID, que é um valor único para cada partícula. Então, se eu vim aqui e colocar o atributo ID, ele vai criar uma cor diferente para cada uma das partículas. Agora, o string, que é o texto. Nesse caso aqui, eu tenho uma cena com 100 esferas. 100 pontos, eu estou copiando esferas para cima dos 100 pontos. Vou habilitar esse cara. Agora, vamos supor que eu quero criar um VDB em volta dessas esferas. Se eu só criar o VDB, os voxels, converter de volta para polígono, você vai ver que as esferas começam a se intersectar. Isso é comum no VDB, na maioria das situações é realmente isso que você quer. Mas nesse caso eu curtiria que cada esfera continuasse sendo uma esfera, ela fosse convertida para VDB, mas continuasse sendo uma esfera. Então se liga nesse exemplo aqui.
Agora, as esferas foram convertidas para VDB, voltaram, mas o processo foi aplicado individualmente para cada esfera. Eu posso fazer isso utilizando um atributo de nome, que é uma string. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu clicar aqui nesse node, você vai ver que eu só tenho um P. Se eu adicionar esse node chamado assemble, ele tem essa opção para create name attribute, que já vem ativada. E agora, se eu clicar aqui em cima, com o botão no meio, você vai ver que ele tem o atributo name, que é uma primitiva, e tem 100. Que eu tenho 100 pontos, então ele criou um nome único para cada uma dessas esferas. Como isso funciona? Se eu vim aqui no Geometry Spreadsheet, em Primitives, você vai ver que eu tenho várias primitivas aqui. Primitivas são fáceis. Várias dessas primitivas têm o atributo 0. Só que se eu começar a ir para baixo, você vai ver que eventualmente elas começam a chamar outras coisas. Por exemplo, várias dessas têm são a peça 7 e a peça 19. Então, se eu voltar aqui no CineView, apertar S na Viewport, você pode ver que com essa opção das primitivas ativadas, eu consegui selecionar cada uma dessas primitivas. Porém, se eu vim aqui em Select e habilitar a opção Name Attribute, eu vou começar a selecionar por atributo. E aí ele seleciona a peça inteira. Então se liga aqui, ó, peça 31, peça 32, e eu vou selecionar essa aqui, ó, que é a peça 8. Beleza, agora a peça 8 está selecionada. Se eu vim aqui no Geometry Spreadsheet, eu vou desselecionar esses caras que eu tinha clicado aqui. E vou procurar, vou correr aqui um pouco para ver onde está a peça 8. Então, ó, tudo que tiver assim é o que está selecionado aqui na Viewport. Então, você vai ver que tudo que está selecionado, cada uma dessas faces tem o atributo peça 8, peça 8, peça 8. E o que não tem aqui são as outras peças. Então, esse conjunto de atributos nas mesmas esferas possibilita que o for each entenda isso e crie um pass para cada uma das esferas. Eu posso visualizar cada um desses passes aqui, habilitando essa opção Single Pass. E você pode ver o que ele está fazendo exatamente para a peça 5, para a esfera 5. Agora, só para deixar isso mais claro, eu vou recriar isso aqui. Então, eu vou deletar esse cara e já criei esse assemble que eu tenho o nome. Então, como que isso funciona? Se eu apertar Tab e escrever for each, eu tenho essa opção for each named primitive. Eu aperto Enter e você vai ver que se você selecionar o último node, você vai ver que ele vai trabalhar esse for each. For each significa para cada peça. Ele vai trabalhar no atributo nome, que eu tenho aqui, que foi criado aqui. Então, eu vou conectar esse cara aqui, vou segurar Y no teclado e vou cortar aqui no meio, para eu poder colocar alguma coisa aqui no meio. Então, eu vou pegar esses dois nodes, segurando o Alt, eu vou arrastar para cá, vou cortar a conexão aqui em cima, e vou conectar o Begin com o primeiro node, e o último node eu vou conectar, só o último node eu vou conectar no End. Agora, se eu habilitar aqui, você vai ver que ele aplicou essa operação para cada uma das esferas. Um jeito interessante para você trabalhar com isso é você vir aqui e ativar só um Single Pass. Aí você pega uma das esferas e, por exemplo, eu quero aplicar um Smooth. Então eu venho aqui no meio e aplico um VDB Smooth SDF. É melhor fazer assim, porque se você desabilitar essa opção aqui, ele vai aplicar os 100 passes. Pode ver aqui, ó, 51, 76, aplicou 100 vezes o mesmo efeito. Se você quiser mudar esse valor aqui, por exemplo, para 6, ele vai ficar lento, ó. Aplicou para 44, 65, 100. Então fica difícil de controlar. Então o ideal é você vir aqui, selecionar, habilitar esse cara, selecionar uma das peças e trabalhar no valor que você acha que ficou legal. Por exemplo, achei que ficou legal com 3, aí você só desabilita aqui. Agora, existem diversos outros tipos de atributos. Existe Quaternion, existem Matrix, existem Vetor 4, Vetor 2. Isso você não usa tanto quanto todos esses atributos. Só mantenha em mente que eles existem, mais para frente, quando estiver mais avançado, você vai utilizá-los. Mas por enquanto isso é o básico que você precisa entender. Isso é um tipo de efeito que você pode fazer combinando um atributo com o PolyExtrude. Então, começando com esse torus, eu aumentei os rows and columns aqui do torus e vou adicionar um PolyExtrude. Shift Enter para ativar ele.
E se eu aumentar o distance agora, você vai ver que ele só vai ficar mais gordo. Então, o que eu quero fazer é aumentar o distance e mudar essa opção aqui por individual elements. Aí ele vai pegar cada um dos polígonos e vai extrudar separadamente. E eu vou pegar também o inset e vou aumentar para ele ficar assim. Agora, se liga que se eu vim aqui no Local Control, eu tenho essa opção Distance Scale. Então, se eu habilitar essa opção Distance Scale, eu posso controlar a extrusão por face utilizando um atributo chamado ZScale. Então, eu vou copiar o nome desse atributo aqui, apertando Ctrl Z, e vou usar um atributo Create. Aí aqui no atributo Create, eu vou colocar o ZScale, vou chamar ele de ZScale, apertar Enter, e você pode ver que não aconteceu nada, porque esse atributo ZScale, ele precisa ser uma primitiva, um atributo de primitiva, não de pontos. Então, na class aqui do atributo Create, eu vou mudar para Primitive. Agora se liga que ele está fazendo alguma coisa. Porém, o valor aqui é 0. Então, se eu aumentar o valor aqui, ele vai começar a extrudar essas faces. Porém, todas as faces têm o mesmo valor de 0.72, como você pode ver aqui se vir no Primitive. E o interessante disso é que você consegue fazer uma variação por face para dar uma extrusão diferente para cada uma dessas faces. Então, ao invés de colocar um valor 0.72 aqui, eu vou colocar uma variável que é de bounding box. Então, se eu colocar $BB e definir a bounding box no eixo que eu quero, no caso, eu quero x para vir da esquerda para a direita, ele vai criar um valor que vai de 0 até 1 em cima dessa esfera aqui. Para você entender melhor isso, eu vou visualizar esse atributo aqui na viewport. Para visualizar isso aqui na viewport, você traz o cursor para cima do Network View e segura X no teclado. Perceba que o cursor virou um olho quando você segura X. E aí você vem e clica nessa bolinha embaixo do Node que você quer visualizar. Aí ele vai criar esse atributo chamado Visualize. Aí no atributo Visualize, você vem em Visualizers e coloca o nome do atributo que você quer visualizar aqui. Então eu vou vir aqui e vou pegar esse Upscale e vou colar aqui. Aí se liga que você não está conseguindo visualizar nada porque essa opção aqui está desativada. Você tem que ativar esse cara. Então agora você está visualizando esse atributo de Scale como cor. Onde for mais escuro os atributos são mais baixos e onde for mais claro o valor do atributo é mais alto. Agora se você vir aqui nesse Polyextrude você vai ver exatamente isso. Onde é mais baixo o Polyextrude está menor e onde é mais alto o Polyextrude está maior. Então só mais um modo de visualizar isso. Eu vou vir aqui nesse torus e vou diminuir bastante a poligonagem dele assim e um pouco aqui, porque esse atributo vai ser por face e aí com poucas faces vai ser um pouquinho melhor de visualizar. Se você vir nesse Visualize aqui, clicar com o botão direito, você pode vir no Cine e apertar no mais. Aí ele vai abrir essas opções. Nesse caso eu quero visualizar um marker e eu quero colocar o nome Zscale aqui e o atributo que eu quero visualizar, eu quero que seja o Zscale. Então eu vou colocar ele aqui também. Agora os valores do Zscale aparecem aqui na viewport. Então, como a gente já sabia, os valores mais baixos estão desse lado e eles vão crescendo a 0.5 até que aqui é o mais alto, é o 0.8. Então, só um outro modo de visualizar, se quiser saber exatamente o valor de cada um dos polígonos. Agora, um node legal que tem é o Attribute Remap. Então, eu vou colocar ele aqui, entre esses dois, antes do Polyextrude, e vou procurar Remap. Enter. E vou conectar o Remap aqui para eu poder visualizar ele também. Então, qual é o atributo que eu quero remapear? É o Zscale. Se ele não aparecer aqui, ó, primeiro que eu sei que ele é um primitiva, não é points. Então eu vou mudar aqui para primitive, vou ver se ele aparece aqui. Beleza, apareceu. Aí o que esse remap faz? Ele tem essa curva. E essa curva, ela representa os valores aqui. Então, se tiver um valor em 0 aqui, ele vai estar bem aqui no começo da curva. Se tiver um valor em 1 nesse objeto, ele vai estar bem no final da curva, na parte mais alta. E tudo intermediário vai estar aqui intermediário. Por exemplo, um valor de 0.5 aqui vai estar bem no meio. Então, eu posso remapear essa curva. Então, por exemplo, se eu pegar os valores que estão aqui no meio, que provavelmente é bem perto do 0.5,
eu posso remapear esse valor. Então, se eu aumentar aqui, se liga que agora aqui ele aumentou. Fica de olho aqui, eu vou diminuir o valor do meio da curva. Vai para 0. Então, eu consigo mover remapear esses valores. Tudo onde era 0 antes, eu posso colocar para 1. E vamos aumentar agora bastante a poligonagem disso e tirar esse visualizer. Quer dizer, eu vou deixar o visualizer de cor, mas vou desabilitar esse Z-Scale. Agora que eu consigo manipular esse valor, eu vou vir aqui no Polyextrude e ver o que está acontecendo. Então, se liga, aqui no meio ele está baixo, como esperado. Se você quiser deletar um desses carinhas, você só clica e arrasta ele bem para fora. Eu vou colocar os valores de 1 aqui no meio e tudo que era 1 antes eu vou colocar 0. E vou apertar um pouco esses caras aqui. Vou desabilitar o wireframe. E agora eu vou selecionar esses 3 nodes aqui e vou mover eles. E assim você consegue criar esse tipo de efeito legal. Remapeando atributos. Agora, eu tenho um outro exemplo que é utilizando o Attribute Transfer. Eu já deixei ele criado aqui do lado, para eu não precisar recriar, já que o efeito é muito parecido. Mas basicamente, se liga, eu tenho o Z-Scale aqui e eu tenho um ponto. Então, se eu selecionar esse node do ponto, não ativo ele, não preciso deixar azul, eu deixo azul aqui embaixo. Seleciona esse ponto, aperta Enter aqui na Viewport. Aí ele vai aparecer esse gizmo, e aí eu consigo mudar a posição desse ponto. E o que ele está fazendo? Esse ponto aqui, ele tem um atributo de Z-Scale, que o valor é 1. Esse torus, ele tem um atributo de Z-Scale, que o valor é 0 para todos os pontos. E aí o que eu estou fazendo? Eu transfiro esse Z-Scale usando um Attribute Transfer. Então, vamos visualizar esse Z-Scale aqui. Estou visualizando o Z-Scale. Aí aqui no Attribute Transfer, eu estou transferindo um ponto, um atributo de ponto. Esse Polyextrude, ele precisa de um atributo de primitiva. Porém, como esse ponto não tem nenhuma primitiva, eu não consigo criar um atributo de primitiva para ele. Então eu criei um atributo de ponto aqui, transferi o atributo de ponto, e aí aqui eu só converti ele de ponto para primitiva. Então, pega os scale, utilizando esse atributo promote, e aí se liga, se clicar com o botão do meio no Attribute Transfer, você vai ver que você tem um Z-Scale que é point. Se você clicar aqui no atributo promote, você vai ver que você tem um Z-Scale que é primitiva, que é exatamente o que a gente precisa. Aí, se você vier aqui no Attribute Transfer, ele vai transferir desse ponto que está entrando aqui para os pontos desse cara aqui. E essa aqui é a distância. Então, se liga, você consegue fazer uma distância legal, suave. Se você quiser fazer uma distância dura, você aumenta aqui de cima. Todos vão ter o mesmo valor. Diminui aqui, aumenta aqui para ficar suave, que eu acho que fica mais legal nesse caso. E aí, para mover o ponto, seleciona o ponto aqui e coloca na posição que você quer.